Aí, tá, é teu nome aí que aparece aí? Mensagem é do YouTube. Amém? Então, feliz sábado a todos os irmãos que se fazem presente aqui nessa reunião, nesse estudo desse sábado, Santo Dia do Senhor. A todos que acompanham também pela internet. Que Deus esteja nos acompanhando durante toda a apresentação desse tema e que seja tudo para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Hoje vamos estudar um pouco, nesse tempo que o Senhor nos concede, sobre a mensagem de saúde. Sabemos que em todas as áreas tem o equilíbrio e tem os extremos. Tanto faz ser o extremo de baixo como de cima, o frio formalismo e o extremismo mesmo lá de cima. Sabemos que existem essas duas vertentes e nesse momento nós iremos pedir o direcionamento divino para que aprendamos sobre o equilíbrio desse tema. Vamos iniciar com o texto que está em Salmos, capítulo 45, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Nesse contexto, se diz da justiça divina. O termo equidade aí se diz daquilo que é justo perante o caráter de Deus. E aqui, como estávamos falando logo no começo, esse texto ele nos ensina sobre o equilíbrio. Que não te declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse texto ele nos ensina sobre o equilíbrio, aquilo que a gente leu lá no começo do tema da mensagem. Que existe a mensagem como ela é, como está escrita na Bíblia, e existem os extremos. Os extremos são esses aí, que o texto nos revela, né? Que para a gente não se declinar. Nem para a esquerda, nem para a direita, poderia ser nem para cima, nem para baixo. Tanto faz. O texto está apenas nos dizendo que é para a gente manter o equilíbrio. Em tudo aquilo que a gente for fazer, termos equilíbrio. A mensagem inspirada pela profeta no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 476 e 477, diz que os cristãos devem fugir dos extremos. Mais uma vez aqui reforçando aquilo que estamos dizendo, que temos que ter o equilíbrio, né? Então, se a gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que fugir dos extremos, como diz no texto anterior, nem pender para a esquerda nem para a direita, né? Nem ir para cima demais, nem para baixo demais, nesse contexto.
mas mantenham um equilíbrio. Devem humildemente seguir um procedimento retilíneo, reto, né? Equilibrado, independente de aplauso ou censura, né? Ou seja, aquela humildade de Cristo, que Cristo nos ensinou. A gente tem que refletir a imagem de Cristo, né? Não é para que esse texto aí ele nos relata o sentido de que a nossa vaidade ela tem que ser trabalhada também, porque mediante o nosso conhecimento, tem uma palavra que diz que o conhecimento incha também. Então a gente tem que ter humildade para que a gente reconheça que tudo que a gente faz é pelos méritos de Deus. Então a gente não pode, tem que ter esse cuidado, né, para ser independente de aplauso ou censura. E devem apegar-se ao que é direito, pelos simples méritos do direito, né? Então, não devemos agir ou se comportar... Bom dia. Não devemos nos comportar como pegando para nós a glória que é de Deus. A gente tem simplesmente que nos apegar ao que é direito para que Deus seja refletido através de nós, da nossa imagem. Não é agora porque eu estou procurando fazer o que é certo que eu tenho justiça em mim, de maneira nenhuma. A gente sabe que estamos servindo a Deus quando alguém olha para nós e acontece como aconteceu com Pedro. Na ocasião ali da prisão de Cristo, eles olharam para Pedro e falaram: olha, tu é um deles. Por quê? Eles disseram isso porque Pedro ali, ele tinha o comportamento e nele refletia a imagem de Cristo. Por isso que eles falaram que ele era um deles. Não precisou nem ele abrir a boca. Com as suas ações, com seu comportamento, ele já falava: olha, tu é um deles. Porque tu se comporta como ele. Então, quando alguém olhar para nós, tem que ser dessa forma. Não tem que alguém olhar para nós e ver a nossa imagem. A gente não tem que chamar atenção a nós mesmos. Seja por esse tema aqui, né? Agora eu sigo uma alimentação mais balanceada. Eu sigo as regras de saúde e, por causa disso, eu tenho que agora receber glória. Não. A glória tem que ser sempre de Cristo. Os méritos do direito, que é o direito, que é o caráter divino. Edu, ali Pedro teve dois pontos que identificou ele, né? Tanto falar como agir, ele imitava o mestre, o Messias, né? Cristo. O vestuário dele também identificava ele. Ou seja, eles queriam parecer como Cristo. Ou então, se ele queria parecer como Cristo, ou então as vestes dele, o andar dele estava igual ao de Cristo. Ou então foi o que identificou ele, né? Aí como nós estamos falando do free formalismo e do extremo, todos dois tiram do reino de Deus. Só que o extremo ele é mais, porque além dele ser superior aos outros, como se a mente dele acusa todo mundo e ele é o certo, né? Então já o free formalismo, ele se acomodou naquela situação. Ele nem vai nem para frente nem para trás, né? Ou seja, todos dois tiram do extremo. Então nossa mensagem, nossa proposta tem que ser com tudo equilíbrio para chegar a morar com Cristo, tem que ter esse equilíbrio, né? Exatamente. E os méritos, como diz aí, né, não nós, mas do caráter divino. Salmo 101, versículo 6, diz que os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. O Senhor dizendo, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá, né? Então,
mais uma vez aqui reforçando a ideia de equilíbrio, né? Andar no caminho reto, não pender nem para um lado nem para o outro, nesse sentido de foco. Manter o foco e manter uma constância, porque todos os dias é necessário que a gente acorde, né? Se Deus nos der a oportunidade, que a gente faça ali os nossos afazeres, que a gente faça o nosso trabalho. E aí, para isso, a gente tem que ter os hábitos alimentícios saudáveis, e isso tem que ser constante. Não adianta eu fazer só hoje e amanhã eu não fazer, né? Eu retroceder. Então, eu tenho que procurar fazer o que é correto hoje, amanhã continuar nesse mesmo caminho que eu trilhei hoje e procurar melhorar, porque é assim que é o processo de santificação. Ele é um processo diário, né, onde eu vou junto com Deus pedindo o discernimento de Deus, através do poder de Deus, consertando todos os meus defeitos de caráter. E esse processo, ele tem que ser gradativo todos os dias. Engraçado, incrível que pareça, ontem mesmo eu estava pensando, ontem à noite, nesse texto aí de Salmo, né, 101, né, sobre aquelas pessoas que são sinceras, né, retas de coração. Lá em Salmo 115, relata os verdadeiros cidadãos do céu, né, quais são os procedimentos que nós devemos andar, devemos buscar e nos preparar para morar com Cristo, porque esses caráteres dessas pessoas que vão ser sinceros, né, no caminho reto, são as pessoas que vão morar no céu. Ou seja, então, esses mau hábitos que nós temos aqui na Terra, ele tem que ser eliminado. Esse caráter de fazer coisas ruins para os outros, desejar coisas para os outros, ou então enriquecer em cima dos outros, esse não é o caráter nem o que Deus deixou para nós, né? Porque no céu não vai existir esse tipo de ganância no céu, né? Você se dar bem em cima dos outros, ganhar em cima dos outros, enrolar em cima dos outros. Essas são as pessoas que ele está completamente fazendo a riqueza dele aqui hoje. Ou seja, que o que ele está construindo é o próprio império dele aqui na Terra. Enquanto isso, Deus nos prepara um lugar, o quê? No céu, né? Para que essas pessoas que são sinceras, que são retas de coração, possam morar com ele na eternidade. Exatamente. A gente tem que se preparar aqui a Terra, que é a escola, né? Lá no céu não vai ser um quiz bíblico, né, perguntando o que é isso, o que é aquilo, não. Quando a gente chegar lá, o nosso caráter ele já tem que ser moldado aqui na Terra. O que Cristo vai fazer é só transformar, como o apóstolo Paulo diz lá, o que é corruptível em incorruptível. É o nosso corpo que vai ser transformado, mediante, na ocasião da vinda de Cristo. Os que estão vivos, ele diz, né, serão transformados, e os que estão mortos serão ressuscitados. Mas ele diz ainda que nós não precederemos, né? Os que dormem serão ressuscitados, né, já com o corpo transformado, e nós seremos arrebatados com eles. Essa é a única mudança que Deus vai fazer na ocasião da sua vinda. É a transformação do corpo corruptível para um corpo de glória. Mas não é para Cristo encontrar nos seus santos mácula. Não no sentido de que a gente mesmo é vencedor do pecado, não, mas a gente se cobriu, a gente deixou que a justiça de Cristo cobrisse o nosso caráter, e aí entra aquela palavra que o apóstolo Paulo falou, que não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. É nesse sentido que a gente cobre o nosso caráter com a justiça divina, e Cristo olha para nós e não vê mancha, mas não pelo fato da gente ser perfeito, mas por ele ser perfeito, e essa justiça dele está agora em nós. Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim: E disse: Se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara.
Então, mediante isso, mais um texto aqui que nos ensina sobre o equilíbrio, sobre a obediência. Porque em tudo, se você for, por exemplo, se consultar com um médico aqui na Terra, se você tem algum problema de saúde, ele vai lhe passar lá o que você tem que se abster, né, para que você se livre daquele problema. Então, se a gente ouvir atentamente a voz daquele médico ali que vai nos instruir, dificilmente a gente vai adoecer. Né? Por quê? Porque a gente está abrindo mão daquilo que a gente está consumindo, daquele hábito que a gente está fazendo, que está nos adoecendo. E Cristo, que é o médico perfeito, que é o Deus que nos criou, que conhece todo o nosso interior, todo o nosso exterior, ninguém melhor que ele para saber o que é que a gente tem que fazer para ter uma boa saúde. Qual é que tem que ser o nosso comportamento, o que a gente tem que comer, o que a gente tem que beber para que a gente tenha saúde. Então, se a gente inclinar os ouvidos, né, isso aqui no sentido de prestar a mesma atenção, não apenas deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas meditar naquilo, deixar que aquela exortação, né, que esse conselho, que esse mandamento de Deus, ele se fixe no nosso íntimo, então a gente vai guardar esses estatutos. A gente guardando esses estatutos, a gente vai saber o que a gente deve comer, o que a gente não deve comer, como é que a gente deve se vestir, como é que a gente deve se comportar. Então, se a gente procurar fazer tudo certo dessa forma, nenhuma enfermidade virá sobre nós. Mas mesmo assim, a gente sabe que, frisando nessa parte amarela aqui, ó, eu sou o Senhor que te sara. Diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Ele não leva em conta. E nesse tempo da ignorância, a gente aí comeu coisas que não devia, a gente aí se comportou do jeito que não era para se comportar, a gente se vestiu do jeito que não era para se vestir, mas agora a gente procura esse conserto. A gente procura agora essa transformação. E se a gente seguir esses preceitos, esses estatutos, Deus agora vai nos sarando de toda aquela doença que a gente contraiu no tempo da ignorância. Porque a gente não sabia e Deus não vai levar em conta. Mas agora, interessante, a partir do momento que eu sei, eu inclinei os meus ouvidos, né, a esses estatutos, eu guardei esses mandamentos, e agora, eu tendo convicção do que eu devo fazer para me alimentar bem, para me vestir bem, e eu pego agora e ajo diferente, então aí vai virar maldição sobre mim. E está escrito que nem oração se deve fazer para aquela pessoa que peca deliberadamente. Eu sei que eu não tenho que fazer, eu sei que eu não tenho que comer isso, aí por pura desobediência, né, eu vou lá e como, mesmo eu sabendo que não é para eu comer. Eu adoeço, está escrito que não precisa nem orar por a pessoa que pisa nos estatutos de Deus de forma deliberada. É tipo uma pessoa que fuma e ouviu a mensagem de saúde, aí ela sabe que não deve fumar, não pode, mas por teimosia pura ela vai lá e fuma. Aí se ela adoecer do pulmão, por exemplo, nem adianta orar por ela, porque aquilo ali é consequência da teimosia daquela pessoa. A gente pode citar também a questão lá do deserto, onde aquele homem pegou aquela lenha no sábado e foi morto ali. Ali não foi uma coisa assim isolada, um fato isolado. Ele estava fazendo aquilo ali por pura desobediência, rebeldia, né? Então, quando alguém é rebelde, dificilmente a pessoa alcança a misericórdia de Deus. Não estamos aqui querendo dizer também que Deus não pode curar. Claro que Deus pode curar todo mundo, se a pessoa se arrepender de acordo com a sua vontade, ele como está escrito, ele mata, ele dá vida. Essa é a vontade de Deus. Mas nós temos que prestar atenção para não sermos pessoas rebeldes. Porque a partir do momento que a gente
pega esse papel de rebeldia, dificilmente a gente alcança isso que está escrito aí, ó, que nenhuma das enfermidades Deus porá sobre nós. Então é necessário que a gente procure ter esse equilíbrio. Engraçado que a Leonor falou aqui é verdade. Só que tem enfermidade que Deus possa aliviar ou até curar ela, mas tem enfermidade que nós pegamos, ela pode ficar pro resto da vida da pessoa. Porque é uma consequência, né? Pelos atos que ele fez. Por exemplo, para mim de pulmão, rins, tem pessoa que pegou diálise, né? É pro resto da vida, por causa da negligência da saúde que ela cometeu, né? Mas mesmo assim, Deus diz assim, ó, eu te saro, ou seja, se a pessoa tiver fé, que Deus possa curar ele, pode ser qualquer tipo de enfermidade, câncer, pulmão, rins, né? Deus cura, né? Só que a pessoa, muitas vezes, Deus sonda no coração daquela pessoa. Sabe que se... Mais na frente ele vai fazer de novo, né? Então Deus muitas vezes permite, ó, o apóstolo Paulo tinha alguns discípulos que tinham enfermidade. Deus podia ter curado? Podia, porque Deus tem poder para isso. Só que o próprio apóstolo falou, o apóstolo Paulo falou, né? E a minha graça te baixa, né, para Paulo, né? Então, então aceitou Jesus, tem enfermidade, sim, a pessoa fica questionando a Deus. Nós não devemos questionar a Deus, porque não é Deus que depende de nós, é nós que depende de Deus. Então, foi nós que nós temos, para ser salvo, nós temos que buscar Ele, não aceitar o que está escrito. Pois é. E aí, às vezes, isso acontece justamente por isso que o senhor falou. A gente pode ter um exemplo recente, a Covid. Ficou todo mundo trancafiado aí. Foi uma coisa assim nova para a medicina, para todo mundo. Ninguém sabia assim que surgiu como tratar, o que fazer. E ficou todo mundo desesperado. Muita gente se desesperou mediante a situação. E aí o que se esperava? Depois de que passar todo esse problema, as pessoas vão estar mais amáveis, as pessoas vão estar mais receptivas umas com as outras. Mas foi isso que a gente viu. Normalidade. A maldade foi se multiplicar, né? Aqui mesmo na nossa cidade a gente vê o tanto que a violência aumentou. Então, às vezes, a pessoa tem uma enfermidade, Deus não existe porque ele não cura fulano. Mas só Deus sabe o que se passa no coração daquela pessoa. Deus, como conhecedor de tudo que aconteceu, de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer, ele sonda o coração. E, às vezes, para que a pessoa não se perda completamente, aí entra aquela palavra, é melhor, se o teu dedo te faz pecar, né, arranca ele e joga fora. Porque é melhor entrar coxo no céu do que... Né? Então, a gente pode aplicar esse texto nesse sentido aqui. Às vezes, se tem uma enfermidade adquirida por um mau comportamento, e agora você conhece a verdade, mas mesmo assim você ainda sofre com aquilo ali. Talvez seja uma maneira de Deus tratar o seu caráter. E isso aí só você e Deus vai saber, porque Ele vai sondar o seu coração. Bom, Testemunhos Seletos, volume 3, página 374. 354, perdão. O assunto de como preservar a saúde é de importância capital. Por quê? O que está escrito lá? O que o apóstolo escreveu? Não sabeis que vocês são de Deus, não são de vós mesmos, que foste comprado por sangue, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo, Deus o destruirá? Então, o assunto de saúde, de a gente preservar, tem essa importância capital, né? O que está escrito também, amado, eu desejo que você tenha saúde e que vá bem. Por quê? Porque se a gente tem saúde plena, a gente estará apto ali para fazer a obra de Deus, para fazer uma obra missionária, né? Para ajudar um necessitado. E para que a gente ajude outra pessoa, é necessário que a gente tenha saúde primeiro, né? É necessário que a gente esteja bem para que a gente possa ajudar. Então, por isso que esse tema é de importância capital. Nós temos que cuidar bem de nós mesmos, porque o que está escrito? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me cuidar, porque é impossível eu não me amar e eu amar alguém, concorda? Como é que alguém não se ama e ele ama outra pessoa? Eu acredito que seja impossível.
Então, se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não cuidamos de ninguém. Às vezes a pessoa abre a boca para dizer assim, fulano só faz mal para ele mesmo. Não, fazendo mal para ele mesmo, ele está fazendo mal para outros também, porque se ele tivesse uma plena saúde, ele poderia estar contribuindo no reino de Deus e ajudando outras pessoas. Então, a partir do momento que eu negligencio a minha saúde, eu não estou pecando só contra mim mesmo, não. Estou pecando contra o reino dos céus. Porque a obra que é para eu fazer, eu não estou fazendo. E eu peco. Diz que aquilo que vem à minha mão a fazer, eu tenho que fazer. Senão, eu estarei pisando em mandamento. Então, estudando no temor de Deus, né, esse assunto da saúde, acharemos que o melhor para a nossa prosperidade, tanto física como espiritual, é observar regime alimentar simples. Às vezes a pessoa, agora que a gente vai falar sobre o outro extremo, né, é a questão de misturar muitos alimentos. Por exemplo, fruta é uma coisa natural, saudável, mas há frutas que você não pode misturar com a outra. Frutas cítricas, você não vai comer tomar um suco de limão com melancia, por exemplo. A melancia ela é uma fruta que ela é voltada para ela ter uma ingestão ali sozinha, né? Não é apropriado, não é aconselhável você misturar a melancia com outros alimentos, por exemplo. Então tem que ser simples nesse sentido. É você entender ali que a sua refeição ela tem que conter os nutrientes necessários, balanceados de acordo com a sua necessidade. Não misturar coisa demais, né? Ou também não ter coisa de menos. Tem que ser simples. Claro que da melancia nem tanto não é... Porque ela tem muita fibra, nem tanto é a água ou o suco dela, né? Se você fizer o suco dela, talvez você não teria muito assim, perfeito estufa, né? Mas se você comer ela mesmo da fruta direto por causa da fibra, aí já assim, ela já demora a digestão, né? Ou seja, então não é como você... normal você comer outra fruta por cima. Você comer um café da manhã, ela aqui, é só ela, pô. Depois do almoço é que você vai precisar, porque a digestão está quase completa. E tem até estudos que dizem, né, que comer ela em jejum traz muitos benefícios. E nesses estudos não falam em misturar, né? Falam somente nela mesmo, como primeira refeição. Então, ainda nesse mesmo livro, diz, estudemos pacientemente a questão, né, com paciência. Buscar ali todos os dias, como a gente já disse, o conhecimento. É que o conhecimento não é algo que você vai ler um livro hoje e já vai estar sabendo de tudo. Não, é uma questão com paciência mesmo, com oração, buscando diligentemente todos os dias, perseverando, né? O que está escrito lá? Perseveravam unânimes no templo todos os dias. Então, é nesse sentido, né, de termos a paciência. Necessitamos de sabedoria e bom critério, a fim de proceder sabiamente nesse assunto, para não incorrer lá nos extremos. Voltamos a repetir aqui. Temos que ser sábios para a gente ter equilíbrio, né? Porque muitos, às vezes, estudam só uma parte do tema, por isso que o texto fala aí em questão de paciência, estuda só uma parte do tema e pronto, esquece de estudar as outras, aí quer aplicar só uma parte. Isso é ser extremista. Às vezes a pessoa lê assim, é pecado tomar café. Mas aí existem escritos que a senhora White receitou que a pessoa tomasse lá uma bebida composta por café, para que a pessoa se sarasse ali de uma enfermidade. Mas aí a pessoa pega só esse texto isolado, que diz que é pecado tomar café, e pronto. E a pessoa está morrendo, precisa de um remédio. Aí não vai tomar o café porque está escrito lá que é pecado. Da mesma forma, não cozinhar no sábado, não acender fogo no sábado. Aí tem alguém necessitado ali, que está doente, necessita de uma sopa, de uma comida quente, não pode comer nada requentado. Mas aí porque é sábado, a pessoa vai lá e não faz. E aí a pessoa, às vezes, pode morrer ou pode piorar o quadro de saúde dela por causa de um pensamento extremista. Por quê? Porque a pessoa não teve paciência de estudar todo o tema
para que pudesse aplicar depois. E mesmo a gente estudando pacientemente, é impossível a gente saber de tudo. Por isso que a gente tem que buscar todo dia esse pleno conhecimento para poder ensinar com equilíbrio, para a gente poder aplicar na nossa vida também e saber passar para outras pessoas, né? Porque se eu não sei, se eu não domino o tema, se eu não aplico na minha vida, como é que eu vou ajudar o meu semelhante? Então, por isso que eu tenho que ter essa paciência. E ser sábio, né? Proceder sabiamente. Olha, as leis da natureza não devem ser contrariadas, mas obedecidas. Nesse contexto aí se aplica da nossa própria natureza também, a nossa natureza humana, o nosso ser. A gente não pode contrariar a maneira como Deus nos criou, né? Deus nos fez perfeitamente, está escrito, né? Desde a barriga da minha mãe, Deus me formou e de modo tão assombroso, maravilhoso me fez. Então ele conhece. Hoje a gente vê as pessoas aí modificando o corpo, né? Aquele negócio lá que faz no rosto, que eu esqueci agora o nome. O alinhamento, não sei se é bem essa palavra. E aí, às vezes, só por pura vaidade, a pessoa nem precisa, a pessoa não está passando por nenhuma enfermidade e vai fazer procedimento cirúrgico só por vaidade. E há casos que a pessoa morre ou fica... E às vezes até pior, às vezes ela tem um quadro de saúde bom, aí ela vai passar por esse procedimento, contrariando, né, as leis da natureza, e aí ela adquire uma doença. Ela pode ficar ela pode ficar o resto da vida agora, de forma crônica, com doença crônica. Aí também, por exemplo, isso acontece com as mulheres também. A gente tem a cor da nossa boca, não temos? Aí por pura vaidade, a pessoa vai lá, pega um produtinho lá, passa na boca. Sendo que a gente tem a cor da nossa boca já. Ou também a unha, a gente tem a nossa unha. Aí a gente vai pegar... Aí tem mulheres que pegam outra unha para colocar por cima da unha, que a gente já tem, por pura vaidade. Sim, Um vizinho até uma de casa, a orelha assim, um pouco aberta. Aí ele inventou para guardou, para uma cirurgia quase na orelha, a ficou pior, ficou feia, até eu colar a orelha assim, o desenho feio, meu filho, tem gente que não gosta do que Deus dá, aí vai querer mudar e tá mais ainda, né? Pois é. É quase divino. Procedimento cirúrgico você deve fazer só se existir uma necessidade física, né? Você quebrou um braço ou você tem alguma doença que necessita passar por um procedimento cirúrgico. A gente não pode ser extremista ao ponto também de dizer que todo remédio químico a gente não pode tomar. Aí é outro extremo já também. Ou todo procedimento, não. Se você tem necessidade, você está passando por um problema de saúde e precisa de uma cirurgia, procure e faça a cirurgia. Agora, só por vaidade, você não tem nenhum problema, vai fazer, vai alterar, vai desobedecer, contrariar as leis da natureza, você pode contrair uma... A gente vê tantos famosos aí que rosto desfigurado, né? E tanto estético para não envelhecer. O meu cunhado completamente impôde nem andar no sol, né? E tem tantas coisas natural que Deus deixou para você ter uma velhice, assim, como é que se diz, pura, né? Sem precisar de coisas químicas. Aí, quando ele chega na certa idade, eles não querem envelhecer, aprontaram com o corpo, tudo aí faz esse tipo de estética e fica piorando a sua aparência, né? E se eles obedecessem às leis físicas e naturais do ser humano, se o ser humano obedecesse, por exemplo, o ser humano não foi feito para comer carne. Aí já é um bom passo para você ficar mais jovem quando na sua velhice, no seu corpo. Aí a pessoa não quer fazer física, aí lasca os produtos que na cara, passa aí plástico, lasca aquele negócio, né? Harmonização. Harmonização na pele, para ficar novo, aí o rosto não fica inchado, você nem conhece mais a pessoa, né? E tanto isso. Então, ou seja, Deus deixou não comer, se ele tivesse obedecido às leis naturais,
Ele completamente, você chega, ó, no Japão você vê pessoa com 70, 80 anos, você pensa que é uma moça de 30, 20, porque eles se cuidam muito, esse pessoal do Japão, né? Principalmente aqueles mais idosos, e enquanto nós aqui, em termos geral, não. A gente vê, por exemplo, enquanto na rede social, a gente vê pessoas de idade fazendo exercício, você pensa que é novo, mas a idade lá em cima, tá entendendo? Porque se a pessoa pudesse fazer exercício e comer as coisas naturais que Deus deixou, o corpo ele ia completamente obedecer o seu espírito, né? Ele disse que o espírito, a carne é fraca, mas o espírito está, né? Então, ou seja, Deus deixou tudo para o ser humano. O ser humano só quer obedecer a Deus quando ele está na idade já de velho, é que ele quer fazer. Só que é errado. Aí já é tarde demais. Por que é importante aquela palavra que diz assim, o que a gente tem que fazer, que faça hoje, porque o nosso tempo é hoje? Porque todas as coisas é necessário que exista preparação. Então, se durante toda a minha vida, de toda a minha juventude, eu me alimentei mal, eu dormi mal, eu não pratiquei exercício físico, qual é a probabilidade de eu ter uma velhice saudável? É mínima. Aí chega na velhice agora. Isso não significa dizer que eu também não possa correr atrás? Pode, só que vai ser mais difícil. Porque o tempo que você gastou, né, perdeu para trás, era um tempo que era para você ter tomado já essa decisão de praticar uma vida saudável, né? Então, sem contrariar essa natureza, para que envelheça com saúde, né, e tenha uma velhice tranquila. Tem um jogador famoso aí que é o tal de Cristiano Ronaldo, que você ouviu falar, né? Como tem 40 anos, ninguém dá aquela idade que ele tem 40 anos. O Neymar completamente acha que está com 35, o Neymar, tu vai pro Neymar, pro Cristiano Ronaldo, o Neymar tá mais velho, muito moço. Em tudo. Até a bochecha do Neymar já tá aparecendo já. Ele tá jogando mesmo só por esporte mesmo, tem cara do dinheiro. Pois é. E aí a gente vê nessas pessoas que às vezes muitos dizem, né, a questão do comportamento. Muitos falam assim, que não tem nada. Mas tem aquela frase que diz, um dia a conta chega. É nesse sentido. Você vê uma pessoa que durante toda a sua vida se preocupou só em diversões vãs, né, em se alimentar mal, em consumir ali bebidas. E no outro ponto você vê uma pessoa que procurou cuidar bem da saúde, de fazer um exercício, de fazer um treinamento bom para o corpo. Aí vai chegar um momento que você vai vendo as diferenças, né? Por que fulano tem 40 anos e parece que tem 20, e o outro tem 20 e parece que tem 40? Né? Por causa dos seus hábitos, daquele comportamento. E é importante a gente também falar sobre o comportamento, não só sobre a alimentação. Mais à frente, se tivermos tempo, a gente vai ver também sobre essa questão. Olha o texto que a gente citou agora há pouco, 3 João 1, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É um texto bem profundo, apesar de simples, justamente pelo aquilo que a gente estava dizendo, né? A gente tem que ir bem, no caso de saúde, né? Bem em todas as coisas, porque se a gente tiver primeiro a saúde, fica mais fácil a gente correr atrás dos nossos objetivos. Uma pessoa doente, uma pessoa débil, é muito ruim, atrasa a vida de todo mundo. Uma pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Sabe-se que a tolerância é 0 para beber e dirigir. Aí a pessoa bebe e vai pilotar uma moto, vai dirigir um carro, se envolve num acidente, perde lá um braço, uma perna. Aquilo ali vai ser uma coisa que não vai mobilizar só ele. Toda uma família vai sofrer, né? Vai envolver todo mundo ali e vai mudar a rotina de todo mundo. Por isso que quando a gente vai bem em todas as coisas. Primeiramente cuidando do nosso corpo, e as outras coisas, a gente tendo responsabilidade em nossas ações, a gente cumpre esse desejo aí do apóstolo, né?
E engraçado que esse acidente, assim, para ele cair assim em si, aceitar a realidade é muito, ele fica martelando, ele cai em depressão, muitas vezes está querendo porque perdeu isso. E muitas vezes ele reconhece realmente que a ação que ele fez, que ele causou, foi consequência dos atos dele, né? Mas você não quer aceitar. Um dia eu era assim e agora estou nessa condição, né? Ou seja, não é o fim do túnel, né? O fundo do poço. Porque a pessoa perdeu um braço e uma perna, ainda tem muita coisa ainda pela frente ainda, né? Para ele ensinar, para ele viver, botar em prática na vida dele. Só que para ele chegar a esse ponto, ele tem que se entregar a vida a Cristo e aceitar as coisas que Deus deixou destinada para ele, porque pela sua consequência, né? Vou repetir aquilo que a gente disse, né? A pessoa ela não faz mal, ela não pense que o mau comportamento, o jeito que ela trata dela mesma, vai prejudicar somente ela. Até por isso que a gente acabou de citar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Só esse começo aí já é bem profundo, porque às vezes a pessoa passa a estudar ali a Bíblia e acha que tem que mudar só em partes. Eu sou crente, Deus me quer do jeito que eu sou. Aí a pessoa não se veste bem, não tem bons hábitos de comportamento da saúde, mas diz que é um servo de Deus. E a palavra é bem clara quando diz que Deus vai nos santificar em tudo. Diz que Jesus não foi achado nem um risco de pecado nele. Nada. Nem mesmo no pensamento. Porque nós, como pecadores, às vezes a gente não pratica o que é errado, mas a gente pensa. E só aquele pensamento ali já é pecado. E isso nem Cristo teve. Nem isso Cristo teve. Porque diz que nele não se firmava pensamento ruim. E no jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de agir, em tudo, Cristo era perfeito. Ele é o nosso exemplo. E ele deseja que a gente seja santificado em tudo. E quando fala tudo, é tudo mesmo. É o nosso jeito de falar, é o nosso jeito de comer, é o nosso jeito de dormir, é o nosso jeito de se exercitar, é o nosso jeito no trabalho. Em tudo, a gente tem que se santificar. A gente tem que ter esse exemplo de Cristo em nós. O cristão se torna nova criatura quando você aceita o evangelho, né? Novos os atos você tem que ter. Por exemplo, a alimentação, o meu vestuário. A pessoa diz que aceita Jesus, diz que é nova criatura. Aí você vê um cristão de short. Aí você vê um cristão, o fulano, bora procurar. Diz, não bebo não. Aí diz, não, mas nós botamos um refrigerante na tua mesa. Qual foi a mudança que ele teve? Nenhuma mudança. Só maquiou, né? Porque muita gente fala a tolice de dizer assim. É claro que é um importante passo você deixar a bebida. Se você é alguém que toma bebida alcoólica, é um importante passo você deixar. Mas aí às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não bebo mais cachaça, só refrigerante. Ele só trocou um mal por outro mal. Não é porque o refrigerante não tem álcool que ele não é prejudicial à saúde da gente. Então, a partir do momento que você procura se abster de algo que faz mal para o seu corpo, você tem que procurar as outras coisas que também faz mal para você se abster delas também. Fulano não fuma, só bebe. Ele está trocando um mal pelo outro. Ele está simplesmente trocando um problema de pulmão por um de fígado ou um de coração. Às vezes a pessoa diz assim, eu não como a gordura, né, o óleo de soja. Eu cozinho com banha de porco. Eu já vi médico dizer que está trocando o infarto pelo câncer. Né? Porque o porco ele é imundo. Se você for estudar até na própria ciência, não é só porque a Bíblia diz que já é o suficiente. A Bíblia dizer já é o suficiente para nós. Mas para aqueles que dizem que a ciência não comprova, vá lá e estude. Procure na ciência sobre a quantidade de parasitas e de vermes que tem na carne do porco e o perigo que é
você consumir. E não interessa se está assada, bem assada, se está torrada. Tem parasitas que eles conseguem. Tanto no gelo como no fogo, não é o suficiente para matá-los. E aí você pode adoecer, né? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensível? É você olhar para alguém e não ver nenhum ponto ali negativo, não é isso? Nenhum. Só pode se dizer irrepreensível àquela pessoa que ninguém pode chamar a atenção dela por um erro. E quem é essa pessoa? Só Cristo. Nenhum de nós é assim. Mas se Cristo viver em nós, se o caráter dele for colocado em nós, aí vai acontecer isso aí. A gente será plenamente conservados, irrepreensíveis, porque Deus vai olhar para nós e vai ver o caráter de Cristo em nós. A nossa justiça é trapo de imundície, né, como está escrito. Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Por isso que Jesus falou, olha, aconselho que compre de mim ouro, né? E vestes brancas, né? E, enfim, para que a gente seja totalmente mudado. E para a gente ser irrepreensível na vinda de Cristo, é a justiça dele que vai estar nos cobrindo. Hoje como cristão é bem complicado, porque se você for fazer uma compra numa loja dessas, se você falar que é crente, é melhor você falar assim, não, eu não sou crente. Porque a difamação é tão grande que assim, eu não confio em crente, porque a maioria dos crentes é enrolado. Ou seja, já deram aquela fama para um crente, que já tem, né, veaco, tá entendendo? Por causa disso exatamente. Então a gente tem que ter cuidado também em todas as áreas, né, para que a gente vá fechando as portas para o pecado. Eu trabalho com um serviço de pedreiro e pego alguns ajudantes. Hoje eu acho que está em geral. Tipo de ajudante, está em geral. Todas as profissões estão tendo essa escassez de ajuda. Tem ajudante, tem, mas não quer trabalhar. Tá entendendo? Quando eu pego algum serviço, a primeira coisa que eu faço? Eu prefiro pagar o ajudante mesmo que eu não fique sem dinheiro. Mas eu pago o ajudante. Primeiro, ele vai ter para mim, aliás, na consciência dele, eu paguei ele direitinho. Se ele não quiser trabalhar para mim, é porque ele não quer realmente, né? Mas eu sempre faço assim. Trabalhei agora perto de casa, aí o senhor lá é ruim para pagar, e foi o que eu fiz. Peguei outro serviço, arrumei o dinheiro e paguei o ajudante. Peguei uma diária boa de 250 por 60, ou seja, então é R$80 a diária do ajudante, eu dei 100, porque eu ganhei também um pouquinho a mais. Eu dou um pouquinho mais para ele também, então eu dei 100. Então, ou seja, estou com minha consciência limpa. Mas hoje está difícil você arrumar uma pessoa para trabalhar com você. E infelizmente as políticas ou falta delas faz com que esse cenário ele se expanda mais, né? Porque realmente em todas as áreas de trabalho existe essa dificuldade, mediante tudo que acontece. A gente não vai entrar nessa área aqui, mas vocês sabem bem do que a gente está falando, né? O que é colocado hoje para as pessoas, que faz com que seja uma geração de gente realmente preguiçosa, né? Que não quer trabalhar. E isso é uma forma de repreensão. Uma boa parte, como você falou, é o governo, né? Que são esses que dão coisas para a população, migalha, né? E a pessoa se acostuma. E a outra parte significa também os pais, né? Os pais também têm uma boa parte. Hoje eu me lembro não fosse hoje, um jovem estava sendo preso sem ser roubado, e ele falou essa mesma frase assim: por que eu vou o governo tem culpa e meus pais têm culpa? Ou seja, o governo tem culpa porque o governo ele apoia alguma parte da bandidagem em termos de defender algumas leis que defendem esse tipo de classe de pessoas. Então ele tem aquele amparo do governo nessa lei. Por exemplo, meu filho, não posso botar meu filho para trabalhar que é de menor, aí o governo disse, não pode, é de menor, tem que fazer isso e aquilo. Ou seja, no nosso tempo lá atrás, os pais nossos botavam nós para trabalhar, porque não queria que nós ficasse vagabundo sem fazer nada, porque futuramente ia ser uma pessoa sem utilidade, sem aprender profissão nem nada, né? E hoje não, hoje você quer ensinar para os seus filhos e o governo não pode não, que é de menor.
É a inversão de valores que acontece. É claro que vale a gente destacar também que cada um é responsável pelos seus atos. O governo pode errar, os meus pais podem errar, mas isso não significa dizer que na idade da razão eu escolho errar também, porque eu vou ter o poder da escolha, eu tenho o poder da escolha que Deus me deu. Então ninguém vai chegar perante Deus e dizer que errou por culpa de outro. Né? Deus vai julgar cada um pelos seus próprios atos. Me fez lembrar lá na história de Adão e Eva. Estavam colocando a culpa no outro. Adão dizia: "Ah, Senhor, a mulher que tu me destes, que me fez comer o fruto." Aí a esposa: "Não, foi a serpente que me enganou." Primeiro a mulher falou que foi a serpente, botou culpa na serpente. Aí Deus veio falar com Adão, e aí ele botou culpa na mulher. Botou culpa em Deus, na verdade. Porque a mulher que tu me deste era como se estivesse ele já botando quis dizer culpa em que Deus. Deus tinha feito algo de errado ali. Mas a culpa foi principalmente dele mesmo. Porque eles deram ouvido. Deus falou para os dois, claramente, que não era para eles comerem da árvore do conhecimento, lá do bem e do mal, né? Eles poderiam comer de todas as árvores lá do jardim. E aí chegou outra pessoa, chegou Satanás, através ali da serpente, e disse o contrário do que Deus tinha dito. E aí eles procuraram ouvir a voz da serpente ao invés de ouvir a voz de Deus. E isso não é culpa de Deus, porque Deus fez eles perfeitos em conhecimento, tanto Adão como Eva. E aí eles poderiam muito bem falar para a serpente: olha, Deus falou que a gente não pode comer e a gente não vai comer. Aí a mulher errou em dar ouvidos, errou. O homem errou também, errou porque a deixou sozinha, e depois errou de novo. Porque não era horário de comer. Porque ele deu ouvido ao que a mulher falou, em vez de dar ouvido ao que Deus falou. Então, a culpa não era de Deus ali, era deles mesmos. Conselhos sobre o regime alimentar, página 49. De todos se requer que façam o que puderem para preservar sadio o corpo e saudável a mente. São duas coisas que não tem como você separar. É impossível você ser sadio da mente e doente do corpo. É impossível você ser sadio do corpo e doente da mente. As duas coisas estão interligadas. Primeiramente, se você é sadio da mente, significa dizer que você vai saber lidar com o que é possível fazer para que o seu corpo seja saudável. E vice-versa. Se você tem um corpo saudável, primeiramente a sua mente trabalhou para você entender que o que você deveria fazer para ter um corpo saudável. E uma das coisas que Satanás procura sempre tirar das pessoas é o poder de raciocínio. Ele tenta sempre manipular. Voltando a citar aqui a questão de Eva. Se Eva tivesse raciocinado perfeitamente, como Deus a instruiu, ela não iria dar ouvidos ali. E então ela pecou pela falta de discernimento e também depois pecou nessas duas questões aí. Ela pecou na mente porque se deixou enganar, e depois ela pecou no corpo porque nem era hora de alimentar-se. Então ela pecou, ela foi contra as leis físicas ali. Comeu fora de hora. Mas primeiro ela foi enganada. Ela se deixou enganar. Então, Satanás ele procura a todo instante fazer com que a gente não raciocine direito. E às vezes é embriagada mesmo sem ter tomado um pingo de álcool sequer. Aí me pergunte como. A pessoa não dormir direito. Fique uma noite sem dormir para ver se no outro dia você não acorda. Na verdade, não é nem acordar, porque não dormiu, mas você não amanhece o dia ali sem um pensamento assim equilibrado.
Dificilmente uma pessoa que passa a noite sem dormir, ela tem um dia normal depois. Ela não tem ali os reflexos apurados, ela não tem uma sobriedade, ela não tem um poder de decisão baseando-se naquilo que é reto. Então, essa pessoa que pratica isso, ela não tem saúde mental e nem física. Se você comer também demais, aquilo ali tira a sua sobriedade. Se você comer de menos ou não comer, aquilo tira também a sua sobriedade. Por exemplo, uma pessoa que cuida de idoso, uns parentes, né? Ou vigia que trabalha à noite. Aquele sono que você perdeu, aquela pessoa que está doente, provavelmente ela tem Alzheimer, né? Já por causa do sono que ela perdeu. Pessoa, por exemplo, um vigia, uma pessoa que cuida da pessoa de idoso e perde sono, futuramente ele vai ter esse problema, né? Vai ser uma pessoa também com Alzheimer, vai ter insônia também e não dormir. Caso da irmã Carmelita, uma cuidou da outra cuidou da outra, parece que a terceira, parece que parece um bananal, tá bem ruinzinho, porque cuidou de pessoas e perdeu muito sono. Você preocupada, qualquer coisa, a pessoa já tá lá no pé da cama, então ela também sofreu, vai estar sofrendo também no mesmo jeitinho. Porque perder sono, quando você perde o sono, você não recupera. Eu achei a oportunidade de trabalhar tipo de vigilante, só que eu não quis, né? De vigilante. Até ali o irmão, pouco tempo aí, o irmão me chamou para trabalhar na SEREC de carcereiro, né? Falei assim, irmão, não dá para mim não, porque eu não posso perder sono. E igual a irmã Edu falou, se você perder um dia de sono, você parece que você começa no dia assim, voar, parece estar assim, a sua mente parece estar assim, perdida no sono. Pois é. E aí a gente aplica aquilo que a gente falou lá no começo. A pessoa que não dorme direito, ela faz mal só para ela mesma? Será? Não. Mais na frente ela pode contrair isso aí que você disse. E aí ela vai agora fazer com que outras pessoas se adoeçam também cuidando dela. Então ela fez mal só para ela. Então é por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo, vendo essa questão da natureza humana no contexto geral. Porque a partir do momento que eu destruo o meu corpo, eu não vou estar prejudicando apenas a mim mesmo. Tanto como a alimentação como de perda de sono, ela também faz parte da saúde do ser humano, né? Bem-estar, saúde também. Exatamente. Passa ali. Olha aí, ó. 1 Coríntios 6, versículo 19, aquilo que a gente citou lá. O apóstolo Paulo fazendo uma pergunta retórica aí. Ele não estava pedindo a opinião deles, ele estava apenas ratificando aquilo que ele já havia ensinado. Então ele diz, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, né, esse Espírito Santo, Cristo e Deus através da união, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Às vezes a pessoa fala assim, a vida é minha. Você vai dar um conselho para a pessoa. E é uma coisa que eu confesso que me chateia demais. Quando eu vou dar um conselho para alguém e a pessoa fala essa frase, a vida é minha. Nós somos de nós mesmos, será? Primeiramente que a gente não criou a nós mesmos. Se a gente tivesse criado a nós mesmos, a gente poderia dizer que a vida é nossa. Mas quem nos criou foi Deus. A gente não tem vida de nós mesmos. Então, como é que eu posso dizer que a vida é minha? Quem foi que nos deu a vida? Foi Deus. Diz que quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. No sentido de dizer que foi Deus que nos deu a vida. Né? Se fosse assim, diria, não, o corpo vai para o pó e o espírito também. É como se ele tivesse a vida emprestada. Exatamente, vida emprestada. Nós não temos vida em nós mesmos, só Cristo. Por isso que ele ressuscitou. E só ele tem poder para ressuscitar. Ele se entregou para morrer, depois ele resgatou a sua própria vida. Porque ele tem poder para salvar. E salvar a si mesmo também. Então o apóstolo Paulo, baseando-se até nisso também que Cristo diz, ele pergunta de forma retórica aí. Nós não somos de nós mesmos. Então, se o nosso corpo, nós somos algo emprestado, a gente tem que cuidar bem. Quando você pega alguma coisa emprestada de alguém, seja uma ferramenta de trabalho, seja uma panela, seja qualquer coisa, você vai tratar aquela coisa de qualquer jeito?
Você vai cuidar bem para que, quando for entregar, devolver para o dono, aquela coisa esteja bem cuidada. Não é assim que acontece? Então, o nosso corpo não é diferente. Se é Deus que nos deu esse corpo, que nos fez, vamos procurar agora seguir os conselhos de quem? De quem a gente tem que seguir conselho para saber como tratar o nosso corpo? Ninguém melhor do que quem nos criou para saber o que é melhor para nós. Então, eu quero saber o que eu preciso fazer para ter saúde. Vou ler a Bíblia, vou ler os livros inspirados por Deus sobre saúde, sobre o que eu devo fazer para que eu tenha, né, esse corpo sendo morada de Deus. Ele fala, além de criar, ele ainda viveu ainda nesse corpo, né? Exatamente. Ou seja, ele deixou exemplo desde o nascimento, da gestação até o seu ministério com 33 anos, ele deixou exemplo. E nós também temos, mediante com o seu Espírito, né, nos guiando, nós devemos ser vitoriosos, né? Nós mesmos nós não temos bondade, o dom do Espírito Santo, tudo isso depende, nós dependemos de Deus, né? Quando aquela palavra que diz assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e a gente comparando com esse texto aí, ó, que o nosso corpo é templo de Deus, a gente pode muito bem aplicar esse outro texto também. Se o nosso corpo fosse de nós mesmos, Deus não habitaria nele, porque Deus não habita. Se o homem fosse feito pelo próprio homem, Deus não habitaria. A mesma coisa, vamos dizer, um robô. O homem não cria hoje o robô, os androides lá. A gente pode dizer que Deus habita naquele corpo ali? De forma nenhuma. Por quê? Porque é um corpo feito, um templo feito por mãos humanas. E Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Deus, aqui é a Santa Fulano, uma estrutura feita de barro. Deus habita ali? Porque ali foi um templo feito por mãos humanas. A TV, porque a minha TV lá de casa pode ser um ídolo também na minha vida. Deus habita ali, Deus habita numa cadeira, Deus habita em alguém que diz que a vida é dele. Então, se a vida é dele, a pessoa está querendo dizer que foi ele que se fez a si mesmo. Então, se foi ele que se fez a si mesmo, pode ter certeza que Deus não habita nele. Não tem nem lógica. Porque Deus não habita em templos, em nada que é feito por mãos humanas. Então, estou aqui quando Cristo se ofereceu para morrer pelo ser humano, os próprios anjos se ofereceram, mas não pagavam a dívida, tá entendendo? Somente o Criador, porque os anjos foram o quê? Criatura igual nós. Criatura igual Foi criado. Exatamente. E aí complementa. Ele pergunta: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo? E aí faz todo aquele questionamento lá. E aí agora ele vai explicar por que vocês foram comprados, né, por um bom preço. E que preço? Porque Deus nos fez, aí depois a gente se entregou para o pecado através da desobediência lá no começo, e passamos a ser filhos do diabo, porque a gente faz a vontade dele. Se a gente fizer a vontade dele, a gente é filho dele. Foi isso que Cristo disse para os fariseus ali: vós tendes por pais o diabo, porque procurais fazer a vontade dele. Então Cristo veio agora e nos resgatou, comprou por um bom preço, e um preço altíssimo, que foi preço de sangue. E se a gente procurar agora reconhecer esse alto preço, a gente agora vai glorificar, né? Pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Então Deus, ele vai agora habitar em nós através desse reconhecimento. E como é que eu glorifico a Deus, irmão? No meu corpo e no meu espírito, né, que é a minha mente. É tendo uma transformação de vida. Não é mudando só de... É impossível você mudar só por dentro. Porque a mudança interior, ela reflete a exterior também. Então, você pode ter certeza que uma pessoa que mudou interiormente, automaticamente ela muda exteriormente. Porque se eu vou glorificar a Deus no meu corpo,
eu não vou me vestir de qualquer forma. De forma vulgar, eu me visto de forma vulgar e eu glorifico a Deus no meu corpo, será? Não. Eu saio por aí mostrando as minhas partes íntimas através de uma roupa vulgar. Eu glorifico a Deus? Eu glorifico a Deus falando palavras torpes, conversando de conversas paralelas em rodas de amizades? O que está escrito lá? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se eu me assento na roda dos escarnecedores e passo a participar ali da sua conversa vulgar, eu glorifico a Deus, será? De forma nenhuma. Então, se o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus, a gente vai agir de acordo com o que Deus determina. Então, o propósito de Deus que nos fez foi para adorar Ele, né? E se nós não fizermos a vontade de Deus, que existe dois caminhos. Ou você serve a Deus ou serve ao inimigo, né? A pessoa está dentro da religião, dentro da igreja, fazendo ao contrário do que está escrito na Bíblia e está dizendo que está servindo a Deus. Mas se você falar para ele, igual o Cristo falou com Pedro, que é direto, chamou ele de como fosse do inimigo, do diabo, né? Pelas coisas que ele falou, se ele obedecesse o que estava escrito, nós pertencemos, então, ou seja, o nosso corpo é de Cristo. Nós temos que servir a Cristo, buscar as coisas de Deus para que futuramente a gente não vai ser cobrado. Se nós não fizermos, nós vamos ser cobrados no final. E não é bom, não, né? Pois é. Então, nós temos que procurar glorificar e sermos santos em todas as áreas da nossa vida. E aí, mais um texto bastante conhecido e às vezes muito mal aplicado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou seja, aquilo que eu como é aquilo que eu bebo. Ou qualquer outra coisa que a gente fizer, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes a pessoa aplica isso de forma distorcida, dizendo assim, eu vou comer aqui uma carne de porco cozida e orar. Então, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, será? Não. Se o próprio Deus disse que não é para me comer, aí como é que agora eu vou comer e dizer que estou orando para Deus abençoar uma coisa que Deus disse que não era para fazer? Então, às vezes as pessoas aplicam esse texto dessa forma errada. Adoração não é o que eu faço achando que Deus vai receber. Adoração é aquilo que Deus me pede para eu fazer e eu faço de acordo com o que Ele disse. Então, se Deus estabeleceu uma maneira de me alimentar, eu tenho que seguir essa maneira de me alimentar, de comer e de beber. Aí eu posso aplicar esse texto aí, se eu estiver obedecendo às regras da saúde. Aí eu aplico esse texto. Se eu como, se eu bebo, ou se eu faço outra coisa, aí sim eu estou fazendo para a glória de Deus, porque eu estou fazendo de acordo com o que Deus estabeleceu. Eu tinha um irmão de minha mãe, ele estava comer carne de porco. Aí eu tenho que falar para ele, olha, né, carne de porco, eu tinha abominado. Pô, ele é bem ignorante, né, ele começava a falar, né, e passou, um dia lá na casa de Maringão de Folha, um dia ele comprou a carne que ele fez lá, e comer, passou mal, passou acho que 2 dias sozinho, passou no mal, mora só. Então, aqui na minha mora outra rua lá. Mas aí minha prima, acho que deu o coração dela lá para ir lá onde ele estava lá, passando lá, na primeira era 3 dias. Aí levaram ele com ele. A gente quer dizer, né? Eu na casa do povo, A gente vê só o fato de comer carne faz mal, pode ser ela faz mal. O outro lado da moeda, igual eu já dizer aqui, por exemplo, quebra o mandamento, que é matar um animal. Nós, ser humano, não foi feito para comer animal, né? Porque Deus deixou desde o princípio. Foi depois do dilúvio que Deus permitiu, mas não era para o homem continuar comendo carne, né? Então, quando a pessoa come uma carne dessa aí, ele não está só prejudicando a sua vida dele, mas está matando um animal assim também, né? Quebrando do mandamento. Comete 2 pecados, né? O pecado de sacrifício, porque quando é que Deus aceita sacrifício? Quando é que Deus aceitou sacrifício?
era permitido através do ritual do santuário lá, em decorrência do pecado da humanidade, todos aqueles ritos lá do santuário, e aquele sacrifício ali ele era feito em favor do ser humano pecador, né, para representar o próprio Cristo ali. É por isso que o animal a ser sacrificado tinha que ser perfeito, né? Não podia ser um animal doente, um animal coxo. Tinha que ser o animal perfeito nesse sentido. E aí agora, para que eu vou sacrificar? Cristo fez o último sacrifício vivo. E aí agora, para que eu vou continuar sacrificando animais? Aí entra aquela palavra que o apóstolo Paulo falou. Esses são inimigos da cruz. Ele diz que fala até chorando agora. Cujo Deus é o ventre. Porque agora ele faz sacrifício para o próprio ventre. E diz que Deus abomina, entra outro pecado agora. Porque diz, não tenhais outros deuses diante de mim. Então só aí já quebrei 3 pecados. Por isso que há 3 estatutos. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tropeça num ponto, tropeça em todos. Entendi. Porque uma coisa errada vai chamando a outra. Não existe para falar de Deus, Deus deixou uma, ele não era para comer, que era abominado, mas outras comidas ele purificou. Uhum. Mas como é que fica? É porque assim, ó, Porque tem carne que ele purificou para comer. como é que se purificava a carne? Antigamente, a gente sabe que os animais, ele falou, né, os que remoem, né, e que não tem a unha fendida, esses animais, eles absorviam os nutrientes ali das ervas, e o homem pegava da carne do animal aqueles nutrientes das ervas. Porque se você for ler lá no começo, antes do pecado, Deus não deixou nenhum animal para ser alimentado pelo homem, para o homem se alimentar dele, né? Até por causa da nossa boca também, os nossos dentes. Eu já vi um médico falando sobre isso, a carga dentária não é igual a de um animal que é carnívoro, então não foi deixado. E aí Deus permitiu por um tempo só que o homem se alimentasse daquilo ali, mediante a questão da escassez de alimentos depois do dilúvio. E aí depois disso o homem não quis mais deixar. É tanto que no livro de Números, se você for ler o capítulo 11 de Números, você vai ver o povo pedindo carne lá para Moisés. Porque nós quer carne, porque lá no Egito tinha isso, tinha aquilo, e Deus já estava dando maná. E aí Deus foi e permitiu então que fosse codornizes, né, que fala lá para eles comer. Mas se você for ler lá todo o contexto, você vai ver que eles morreram lá, como diz no popular, empanzinados. Porque Deus se irritou tanto com a murmuração do povo que permitiu. Aí eles querem carne, então dê carne para eles. Mas nunca foi desígnio de Deus, no contexto da criação, que a gente se alimentasse de carne. Por uma maneira específica ali, ele permitiu por algum tempo os sacerdotes ali se alimentar. E se você for ver também a maneira que era preparada a carne lá naquele tempo, irmã, não é igual hoje. A pessoa vai no açougue, compra um pedaço de carne, chega, só joga sal. Para um judeu preparar, se você vê o critério que era, preparando ali, tirando os vasos sanguíneos ali da carne, era toda uma coisa minuciosa para poder comer. Porque o nosso intestino, ele não é preparado para receber. É tanto que se você for estudar, a carne ela chega a apodrecer no estômago da pessoa antes da digestão. Isso é muito complicado de entender, porque também fala que Jesus ele foi também comer carne com sangue. Eu acredito que é tipo uma galinha, uma pessoa que tinha uma galinha, uma oferta. Eu comia muito, né? Ela molho pato. Molho pato. A pessoa assar uma carne e deixar aquele sangue não escorrer também. Eu acredito que deve ser isso também. Mas é muito complicado falar em termos de comida, porque Jesus é uma parte que ele purifica, né? Mas não comida. Aí tem o Novo Testamento, quando Jesus veio na beira do mar como peixe. Aí é complicado. Olha aquele caso de Cristo ali na coisa, ele foi só para provar que ele não era espírito. E a comissão lá de carne, Deus permite para o ser humano ir ali para escolher. Só que lá no final, o fim dele é a morte. Diz que Deus propôs 2 caminhos, entre a vida e a morte. Deus não vai proibir de você comer carne, não.
Só que você está se matando aos poucos. Não vai impedir, proibir, mas não vai impedir. Tá entendendo? Agora, só que Deus deixou a lei. Já que vocês querem comer, vou deixar lá em Levítico tá a lei. Os animais que não pode, que é abominável, tá entendendo? Só que se você não desfazer dessa alimentaçãozinha, você vai acabar morrendo igual animal também. É a questão... Aí na base daquele foi aquela comida que Deus purificou. Eu não posso pegar e apresentar e agradecer ao Senhor por ela, não? Irmão, não é purificar, irmão. É porque Deus deixou a lei, porque o homem não deixou de comer. Que eu estou falando assim, o homem não deixou de comer a carne. Então Deus permitiu. Mas não era para ele comer. Só que o fim, se você for comer carne, o fim também mostra que você não venceu o apetite. Você não venceu. Deus deixou para nós vencer o apetite. Mas se você não vencer, você vai morrer, matar o animalzinho, você vai morrer mantendo não vai seguir para o céu, não. Porque lá no céu não tem como você matar o animal para você matar. Pois... Já como comia carne, já quando o governo pediu para fazer o que ele fazer o lá, levar para ele, ali foi um sacrifício. Pois é, ali era a questão dos... Foi sacode para fazer o que ele pediu para ele dar, né? Que ele foi sacode, né? É uma oferta ali. Quando, por exemplo, na ocasião de Manoá, foi feito ali também um sacrifício, porque eles estiveram na presença de Deus, então eles apresentaram ali um animal de sacrifício. Abraão também, quando os anjos estiveram lá, que Cristo estava entre eles, foi feito também ali uma oferta de sacrifício. Isso era tudo para apontar para Cristo. E aí você pega muitas coisas na Bíblia, como os fariseus foram lá apertar os apóstolos. Mas foram apertar Cristo, mas Moisés não dava carta de divórcio. Aí qual foi a resposta de Cristo? A senhora lembra? Por causa da dureza do coração de você. Pois é, por causa da dureza do coração. Mas era desígnio de Deus dar carta de divórcio? Porque o que está escrito? O que Deus uniu não separa o homem. Então o casamento é só a morte, que é a regra, né, para separar. E a carta de divórcio é por causa da dureza. Aí volta a citar números. Por que Deus deu carne para eles? Por causa da dureza do coração. Mas se você pegar lá para o começo, nunca foi plano de Deus que o homem comesse carne. E todos os sacrifícios feitos até a morte de Cristo tinham algum sentido. Não era só para satisfazer o ventre. Se você for pegar os contextos, você vai ver. Não era só para, vou matar, estou com fome, mas se com vontade de comer uma galinha, vou ali matar uma galinha para mim comer. Não era nessa linha de, não era nessa linha de raciocínio. Não era nessa linha de raciocínio. Então tinha ali um sentido. E quando fala sem o sangue, que a senhora disse aí, era todo esse contexto que eu expliquei. Se você for pesquisar, depois você vai ver como é que eles preparavam uma carne. Eles procuravam tirar todos os vasos ali para que não tivesse sangue. Não é só na questão de jogar o sangue dentro da panela, não. É no preparo mesmo em si da carne para tirar. Não tem da gente aqui, né? Uhum. A gente aqui não deixa. Assim também do peixe. Deus gastou no peixe. Ah, sim. É do peixe. Senhora... Era o Novo Testamento. Pois é, a senhora perguntou sobre o peixe. Vamos lá. No sábado passado mesmo a gente comentou sobre isso depois do culto aqui. É que o tema da mensagem qual é? A mensagem de saúde e o extremo. Chego num ambiente ribeirinho. Tem muitos locais ribeirinhos que a pessoa sobrevive só do peixe. Aí agora eu vou chegar com a mensagem de saúde dizendo assim, deixa de comer peixe. Aí a pessoa vai comer o quê? Aí por isso que eu tenho que ter cuidado com o extremo lá da mensagem. Eu posso apresentar para a pessoa a mensagem, olha, a Bíblia nos instrui a não se alimentar de alimentação carne, né? Porque a gente não foi feito para comer carne, está escrito aqui em Gênesis que Deus deixou todas as ervas, as plantas, as árvores que dão fruto para a gente comer, e para os animais também, né? Não era só o homem que não comia carne, os animais também não comiam antes do pecado. E aí agora, essas pessoas que vivem ali só do peixe, elas vão procurar oração em Deus para que Deus as ajude a reformar aquela alimentação. E isso é uma coisa que leva tempo. Eu não posso chegar e dizer para a pessoa que só tem peixe para comer, para ela deixar de comer peixe e morrer de fome. Então é nesse sentido que eu tenho que ter cuidado com os extremos. Cristo, quando ressuscitou, o que tem para comer aí? Eles eram pescadores. Só tinha peixe. Então, para provar que ele não era um espírito,
Ele provou ali daquela alimentação. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que prestar atenção também nos contextos. Tem gente que usa aquela passagem lá do lençol, que veio sobre Pedro, para aplicar para uma mensagem de saúde. Ali não é uma mensagem de saúde. Se você for ler o contexto, ali está falando sobre a questão de gentil. Mas tem gente que pega e aplica isso para mensagem de saúde. E não é. Então, quando você vai ver um contexto, né, a transformação multiplicação dos pães e dos peixes, ali era uma mensagem de saúde. Jesus estava falando sobre reforma alimentar ali. Não, ali ele estava simplesmente matando a fome de pessoas que estavam com fome. O que tinha ali no momento? Ele usou o seu poder para multiplicar o que tinha ali no momento. Ele não poderia dizer para aquelas pessoas uma mensagem extremista. Ah, só tem peixe, vocês vão morrer de fome, porque só tem peixe. É por isso que a gente tem que ter cuidado em aplicar a mensagem de forma coerente e equilibrada, para que as pessoas não olhem para nós e vejam na gente fanáticos religiosos. Agora me diz uma coisa, o Senhor, eu admirei o que nós estamos fazendo. Aí, vocês que já praticam essa, né? Eu estou na caminhada ainda. Todos estamos. E aí, ó, na hora assim, você chega num lugar onde não tem peixe, vocês vão por Ribeirão Preto, se você na sua Amazônia. Agora, não sei o que é. Vocês não vão comer o peixe, por causa de chegar a oferecer para vocês? Bom, Vocês vão lá pregar para ele, passar alguns dias lá no celular, no processo, mesmo. Bom, mediante as situações extremas, né? Digamos que eu me coloco agora... Você entendeu, né? Entendi. Me coloco numa situação que não tem outra coisa para eu comer. Cair por acaso em um lugar que só tem ali peixe. Aí eu vou procurar ali entre os mais limpos. Se não tem outra forma, eu vou morrer de fome? Eu vou morrer de fome, não. Mas digamos que foi uma coisa combinada. Eu fui até lá pregar em um determinado local e eu sei que lá não tem uma comida adequada para mim, eu vou arrumar uma maneira de levar a minha alimentação para eu poder me alimentar da forma correta. Vou para um passeio, por exemplo, vou recrear com a família. E lá nesse lugar só vende churrasco. Aí eu vou comer churrasco, sabendo que lá só vende churrasco? Não, eu vou me preparar com antecedência para que quando chegue lá eu me alimente daquilo que é correto. Mas aí nas questões extremas eu não vou morrer. Entendeu? Porque a prioridade é a vida, né? Exatamente. Isso veio nos salvar. Olha, Elias, ele comeu carne. Há um tempo de 3 anos e meio, quase de seca. Deus mandou o povo, levou carne. Certo ponto, você está viajando. Diz, rapaz, hoje é sábado. Aí se é só que deve comer, o que tem algum frango para esse cara, prefiro um frango ou um peixe. Porque você não vai morrer de fome, tá entendendo? Mas, igual irmão, tem que prevenir e levar. Quando saímos do Egito, o povo saiu do Egito, foi que Deus preparou o povo para comer maná, né? Já preparando o povo para entrar na Terra Prometida. E tratando ele ali. Cada ano. Né? Agora, essas pessoas que não se adaptaram com o acordo da alimentação do maná, essas pessoas entraram na Terra Prometida? Não. Então, isso é que nós temos falando. Nós devemos nos transformar nossa vida, a nossa alimentação, para podermos entrar no céu. Porque se você for comer alimentação, carne, você não vai entrar no céu, porque lá não tem como morte mais. Cristo já morreu por nós na cruz do Calvário. Mas eu fiz também diz assim, quando você for sair, você não leva dinheiro nem bolsa nem nada. Porque Deus provê. Nesse caso aí, Deus provê. A senhora acha que Deus vai prover numa situação extrema, irmã, por exemplo, da perseguição. Fala em uma perseguição que vai ter nos últimos dias. Então, e aí, se eu... Pois é, não, eu estou dando um exemplo para a senhora. Se Deus vai prover, é um bom exemplo isso que o irmão Machado aplicou. Eles saíram do Egito, não leva, digamos assim, não leva nem dinheiro nem nada. Saíram do Egito. Mesmo que eles levaram riquezas, mas o que eles iam comprar lá no deserto? Então, o que eles iam plantar lá no deserto? Tinha como cultivar algum alimento? Eles iam matar os camelos dele para comer, será? Deus proveu o quê? O maná. Pois é um exemplo, né?
Sempre que Deus proveu alguma coisa no sentido de reforma, ele nunca proveu carne no sentido de reforma, só no sentido de necessidade. Mas no sentido de salvação, de reforma, ele nunca proveu carne. Primeiro, lá quando ele criou o homem, criou todas as coisas, o que foi que ele proveu? Árvores, frutos, e ele disse, olha, tenho dado para você todas as ervas que dei frutos, segundo a sua semente, tudo, isso será mantimento. Aí ele vai e completa assim também para os animais, tenho dado todas as ervas que dei frutos, que dei sementes. Isso era para Adão manter aquela alimentação ali, né? Para ter saúde. Depois, no próprio exemplo do Egito, do povo que saiu lá do Egito. Quando foi que Deus proveu carne para eles? A gente acabou de citar aqui, em Números. Quando eles endureceram o coração e não quiseram seguir aquela reforma que Deus colocou, que era do maná. Para eles se alimentarem do maná. Então, quando eles começaram a reclamar de Moisés, reclamar incisivamente, Deus deu-lhes carne e eles morreram instantaneamente depois. Entendeu? Aí sempre que Deus for prover alguma coisa, se for algo extremo, se for ali para que a pessoa não morra, e a única forma dela não morrer é comendo carne, Deus vai fazer com que a vida dela se estabeleça. Exatamente. É um pecado que nós temos que vencer, que é um apetite do corpo do ser humano, irmão. É um pecado que se nós não vencer esse pecado, é igual eu guardo o 10 mandamentos. Aí se eu deixo de guardar o sábado, igual o Edu falou, eu sou cubro dos outros. Tá entendendo? E sem falar que é um apetite que eu tenho que vencer, eu também, além de o meu apetite do ventre, tem um animal que a pessoa, não matei não, comprei no açougue, mas você está contribuindo. A pessoa que rouba um objeto e vende para o outro, ele está contribuindo com um ladrão, ele é convivente com um cabo que roubou. Pois é, exatamente. Então, a partir do momento, para resumir, para a gente partir para o outro tema antes de concluirmos. Para resumir, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e a partir do momento que eu compreendo a mensagem, eu tenho agora que procurar aplicar aquela mensagem todos os dias. Se hoje sou uma pessoa que me alimento de carne, deixando uns pouquinhos, e eu leio, eu encontro na Bíblia que nunca foi desejo de Deus que eu comesse carne, então agora eu vou procurar de forma gradativa, todos os dias, a me alimentar da forma mais saudável possível. Não posso fazer isso de forma extremista. Ah, só tem peixe para a pessoa comer, eu chego lá com a mensagem, deixa de comer peixe, senão tu vai para o inferno. Não, eu tenho que apresentar a mensagem, e aí a pessoa vai estudar agora alternativas para que ela chegue em uma alimentação mais saudável possível. No caso aí, lá o povo só sobrevive do peixe, mas eu acredito que tem as frutas silvestres, tem algum tipo de raiz lá que possa consumir, alguma coisa que tem que ter por lá. Por exemplo, eu fui lá no Pará, no aniversário, aí eu fiquei preocupado em ir. Aniversário? Aí me insistiram, eu fui, porque era o aniversário de um tio meu, eu fui. Mas aí lá tinha uma coisa que eu me dei bem lá, o açaí com a farinha de tapioca, né? E lá tinha o jacu, tinha muita carne de gado, eu não comi nenhum daqueles. Eu comi arroz com feijão, aí lá tinha abóbora, tudo que tinha lá eu encontrei lá, né? Não precisou de participar da carne nem da caça. Pois é. Então, quando você vai comer carne, até você deixa de comer carne, é o seguinte, é porque o seu organismo já se acostumou. Aí a pessoa, não, vou morrer de fome. Não, moço, você não vai morrer de fome, você vai se adaptando. Você vai dar. A minha mãe mesmo, a minha mãe falei assim, mas se eu não comer carne, morro de fome, é fraqueza. Eu falei assim, mãe, é engraçado, a senhora faz tanta fraqueza, a senhora come carne e diz que se sente fraca. Não era para a senhora estar fraca. É porque o organismo dela já se adaptou, se acostumou, mas a pessoa não morre de fome, não. Pois é. A irmã falou na situação extrema, né? Mas é claro que hoje, dificilmente você vai para um lugar, vamos falar aqui em sentido de Brasil, que nesse lugar só tem a carne lá para você comer. Dificilmente. É mais fácil não ter carne do que ter, mediante a situação que a gente está passando.
Mas se por acaso isso for uma situação extrema, que como ela quis aplicar aí, Deus não vai deixar você morrer não, irmã. Se tiver só peixe ali, a única coisa que tem é peixe. Você vai morrer? Não falei nem isso. Aham. Aham, pois é, mas se for uma situação que não tenha como, se digamos que no aniversário lá, o irmão fosse obrigado aí, e ele tivesse ali necessitando de comer, senão ele morria, ele teria que comer a carne, se não tivesse outra coisa. Porque ele não poderia. Os meus meninos exato. foram com passeio de Barreirinha, só que fossem pessoas do mundo meu, né? A preocupação do caso foi essa. Se você for comer, pelo menos não come carne. E os animais que são imundos, né? Que é pouco das coisas. Aí ficou o critério dele, né? Estava doido para conhecer Barreirinha, ele falou, comeu. Ficou o critério dele. Pois é. Então, eu acredito que Deus, mediante... está escrito que Deus ele não coloca sobre nós tentação que a gente não possa suportar. E a gente já falou também sobre Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se eu sou uma pessoa que eu procuro agora fazer a vontade de Deus, Deus se alegra em ver-me buscando deixar de pecar. E eu tenho certeza que se a gente está procurando deixar de pecar, Deus vai nos ajudar. Só no pensamento eu pensei, vontade de minha carinha e tal. Aí não demorou nada, chegou ele até morreu já, a minha sobrinha chegou com 3 bichinhos vivos. Aí eu tinha. Aí eu olhei só, gente, agradeço, obrigado, Senhor. Aí o que eu fiz? Olha, fui lá, peguei a galinha e fui mandar matar. Paguei para matar a bichinha lá na vizinha. Aí matei, 2 eu temperei, botei para cozinhar, e deixei uma no congelador. Cozinhei, mas já toda qualidade, na hora foi igual no deserto. Na hora que eu botei a bicha na mesa, eu fui botar a bicha, não desceu não. Exatamente. Deus trabalha desse modo aí, mano. Então, rapaz, quando eu paguei, eu mandei matar, paguei. Com o meu pecado, deve ter desejado de estar. Ele mandou, foi 3, né? E aí veio as 3, mandei pagar as 3, tratei, botei 2 no fogo, não botei no congelador puro, cortadinho lá. Mas na hora que eu fui para comer, a bicha engoliu mesmo, assim, não desceu não, porque foi com nojo. O Senhor foi tão bom que ele não fez, ele nem me matou nesse dia, né? Igual matou o fundo lá no deserto, aí engoliu e eu fiquei tanto com nojo da galinha que ela passou 3 dias lá dentro da panela, eu não consegui comer, já foi a minha. Então eu vi que era o Senhor, dizendo assim, olha, tu pegou, né? Para não vai matar, mas eu deixar aqui, mas você tem arroz de feijão. Quando você está bem doente, não Então consegue. isso aí já reconhece, sabe? Então, esse dia, pronto, eu faço um bocado de Deus, acho que eu até joguei fora. Quando você está bem doente, você comer, assim, até arroz, essas coisas assim, o que é que você escapa para sair daquela situação? Caldo da caridade. Caldo da caridade que é só água e sal. Eu falei. Você tá entendendo? A minha sogra estava desse jeito. A minha mãe disse, não desce nada, eu vou fazer o caldo da caridade. Eu fiz caldo da caridade. Você recuperou, tá entendendo? Não foi carne, não foi nada. Pois é. Próximo. Então é isso, irmãos. Deus ele vai nos dar sempre o livramento se a gente estiver buscando. Mesmo mediante as mais terríveis provas, Jesus disse assim, olha, não oro para que vos tire do mundo, mas que vos livres do mal. E ele ainda disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vencer o mundo está nessas coisas também. Tem gente que come carne, irmão, por pouca coisa. Às vezes, igual o irmão falou, eu fui lá para o aniversário, cheio de guloseimas lá. Se ele fosse alguém cheio de glutonaria, ele pararia logo no prato lá de fritas de carneiro, sei lá de quê. Mas ele procurou manter o equilíbrio e tinha frita de carneiro, mas tinha também açaí, tinha um arroz com feijão, como ele disse aí. Pois é, então... Mas aí tem gente que no lugar dele... não tem ninguém vendo aqui mesmo, os irmãos não estão aqui vendo mesmo, deixa eu comer um pedaço dessa asa aqui.
entendeu? E não é nenhuma situação extrema, né? Aí aqui, ó. O comer, o beber e o vestir, esses três comportamentos, essas três ações aí, todos têm ação direta sobre o nosso progresso espiritual. A referência é essa aí, né? A referência principal é The Your Instructor e Conselho sobre o Regime Alimentar, página 49. Temos que vencer, né? Exatamente. Porque todos têm ação direta no progresso. O que é o progresso? O que a gente estava falando aqui até agora? É a gente buscar diariamente a santificação. Se a gente cometeu um erro hoje, na nossa oração do final do dia, quando a gente vai ter ali uma reunião com Deus, passar limpo o nosso dia. Ah, Senhor, pequei nisso e nisso hoje. Amanhã, Senhor, não quero pecar mais nisso e nisso. Posso até pecar, mas em outra área. Mas nessa área que hoje eu errei, eu tenho que procurar amanhã não errar mais nessa área. E o amanhã não significa dizer que seja amanhã, no dia seguinte. Pode ser que o amanhã demore um pouquinho mais. Pode ser que amanhã eu cometa também esse mesmo erro. Mas aí Deus, eu vou pedindo misericórdia, Senhor, eu preciso de uma atenção maior nisso aqui. Eu preciso saber o que eu faço para que eu não cometa mais esse pecado. E tem pecados que tem coisas realmente mais fáceis de lidar, digamos assim. A pessoa que nunca bebeu, dificilmente essa pessoa, Satanás vai tentar ela na bebida, porque ela não tem uma predisposição para a bebida. Então Satanás pode até tentá-la nessa área, mas não vai ser uma área, assim, digamos, fácil para Satanás derrubar a pessoa. Então ele vai procurar uma área onde a pessoa é mais fraca. E aí é nesse sentido que a gente tem que procurar nos consertar para que a gente tenha esse progresso espiritual. E o comer, o beber e o vestir está diretamente ligado a isso, porque o cristão, ele tem que refletir a imagem de Cristo. E a imagem de Cristo é uma coisa visual, não é só uma coisa interior. Só Deus sonda o interior. Tem como eu olhar para o irmão Machado e ver o que está dentro dele? Não tem. Tem como eu olhar e ver o que está exteriormente. Mas às vezes a pessoa abre a boca e diz assim: ah, mas fulana tem um vestido lá no pé e trai o marido. Isso significa dizer o quê? Que a mudança que ela fez foi só exterior. Ela não fez uma mudança completa. E eu não posso também usar isso como regra para dizer que todo mundo que usa um vestido lá embaixo na perna trai o marido. Não posso usar isso como regra. Mas eu posso usar como regra a palavra de Deus, que diz que uma mulher sábia sabe se vestir. Né? E aí as ações, que agora entra aquela palavra que diz assim, como é que se conhece uma árvore? É pelos frutos. Não é só pelo fato da pessoa se vestir bem que eu posso agora também dizer que ela é um cristão. Mas o fato dela vestir-se bem, ela já dá um excelente cartão de visita. Por mais que depois ela prove ser uma pessoa sem caráter, mas pelo menos em uma área da vida dela, ela não peca aquilo que a gente está dizendo. Se a pessoa hoje não tem caráter, mas ela se veste bem, pelo menos uma área ela já venceu. Agora ela vai ter que tratar as outras. Ah, Senhor, eu me visto bem, mas eu sou uma pessoa que trata mal minha mulher ou trata mal meu marido. Então, além de me vestir bem, agora eu tenho que procurar também tratar bem meu marido, minha mulher. Eu sou uma pessoa que me visto bem, trato bem meu marido e minha mulher, mas eu sou um péssimo profissional, não faço meu trabalho direito lá na empresa que eu trabalho. Então, agora eu tenho que ser uma pessoa que me visto bem, eu tenho que ser uma pessoa que trato bem minha mulher, tenho que ser uma pessoa que trata bem meu marido, tenho que ser uma pessoa que trabalhe também direito. E é assim que a nossa vida ela vai sendo ajustada, dentro dos moldes divinos. Eu ir fechando todas as brechas, dia após dia. Tem versos como o Edu falou, ó. O método de Cristo eu venci, o comer e o beber, mas o vestuário eu estou em falha, ou seja, a minha falha no vestuário é minha, mas o Edu talvez não é do Edu, né? Ou vice-versa. O método de Cristo eu venci o vestuário e beber, mas o comer eu não venci ainda. Mas tem outro irmão que já venceu, então, ou seja, é uma luta, é uma escadinha, né? Degrau em degrau, até eu conseguir vencer aos nossos pecados. Como o homem deve se vestir também. Em tudo. Porque ele diz que o homem tem que vestir para ele tipo uma blusa, né? Que era que vinha até
abaixa, que é assim, né? Né? Tem que procurar, o vestuário ele tem que procurar ser asseado e limpo, é o que está escrito lá na... Assim também, então, é mais o comprimento também, das vestes do homem também, né? Quando a mulher Aham. tipo assim, vamos supor, como aqui no veste social, da blusa ser abaixa. Deus ele cuida de nós em cada detalhe. Então, O sacerdote que ele podia, né? Aham. Tanto as íntimas como as de fora. Ali está se referindo Tanto no mulher como homem, né? Ministério de Trabalho do Santuário. Agora, assim, por exemplo, para nós hoje no Egito, nós não somos mais sacerdotes para administrar, porque Cristo já fez o processo de sacrifício no Calvário, né? Então, para nós, o certo hoje é o quê? Social. Hoje, judeus, o negócio é problema. Tem judeus ainda vestem essas coisas lá em Israel, né? Para nós, agora nós aqui, aquele coisa na cabeça. Agora, para nós que são diferentes, nós temos outro costume, mas não sei só o quê? Modesta aqui uma calça, ou um sapato social, se for para gravar, ele bota gravata, para de acordo com o que está escrito, né? O que acontece na questão do costume que o Machado falou, não pode se anular uma regra pelo um costume. Não pode. A regra qual é? É a palavra de Deus. E está escrito que o vestuário tem que ser asseado e limpo. Só é asseado e limpo um blusão, o homem vestir que eu me esqueço o nome agora, aquele jalecozão grandão. Pode ser certo, mas também não estou dizendo que é errado o homem colocar uma blusa de manga comprida, se vestir de forma social, onde a pessoa não vai olhar para ele e ver dolo e ver sensualidade, entendeu? Do mesmo modo, a mulher não precisa ela ser igual aquelas mulheres lá do Oriente que cobre e deixa só o olho do lado de fora. Né? Não precisa ser assim. Ela pode se vestir de uma forma decente, com outro tipo de roupa. Entendeu? Mas ela pode se vestir de forma decente, não precisa ser igual lá aquelas pessoas lá do passado. Mas o tipo de roupa que eu visto hoje, ele não passa por cima do costume da Bíblia, então não existe problema. A senhora White explica lá que tem que ser asseado e limpo, ou seja, organizado e limpo, mas não especifica dizer que tem que ser uma jaqueta, um jaleco, um negócio, né? Naquele tempo, quando a Aaron falou, você pode prestar atenção, no Oriente Médio, na Índia, eles vestem a calça e tem aquele lá mesmo falando, blusão que vai até aqui, ó, mas é costume dele. Ele fica assim, tipo, faz um vestido para eles, aqui tem a calça identificando e tem assim, um rasguinho assim do lado, assim, né, para identificar, né? Então, aí o pessoal do Oriente Médio tem esse costume, agora nós aqui não tem esse costume, né? Sim. Não, lá porque eles já levaram igual as mãos, já levaram o extremo, ali porque ali as mãos, o pessoal de outra religião... A gente tem que ter cuidado só com a questão da regra divina. Uhum. Se, por exemplo, o homem quer vestir uma veste, que eu acho até bonito esse tipo de vestuário, que é maior, né? Uhum. Mais comprido um pouquinho, coisa lá no joelho. Mais que cubra as partes assim, entendeu? Fala logo direto assim. Pois é. Aí se essa roupa dele lá, ela é uma roupa maior e ela não bate contra o costume divino, tudo bem. Se o meu jeito de vestir, o seu jeito de vestir aqui é diferente do dele, mas o nosso jeito também não fere o costume do que está escrito, não tem problema. Não tem problema você aplicar, né? Agora, pode ter roupas, hoje o que a gente vê? Principalmente se tratando de roupas femininas. Você vai em uma loja e tem um vestido longo, mas você olha aqui para cima, é nu em cima. Aí você vê um vestido que é totalmente coberto em cima, mas é nu embaixo. Entendeu? E aí, um e outro quebra o costume bíblico. Qual seria o vestido ideal? Um que cobrisse em cima e embaixo. Independente se ele for de linho ou de qualquer outro pano, ou se ele é mais rodado, ele não pode ser colado demais para mostrar as marcas corporais da pessoa, né? E nisso está o equilíbrio, e nisso se aplica a regra divina, que nenhum costume nem outro vai contrário àquela regra lá. Continuando aqui,
diz assim, nessa referência aí, Hipócrates 460 e 377 a.C. Que o seu alimento seja o seu remédio e seu remédio seja o seu alimento. É o que a gente sempre, é um texto que a gente sempre gosta de dizer, porque da maneira que eu como, eu posso estar determinando ali se meu corpo vai ser saudável ou doente, né? E nisso o alimento se torna o meu remédio. Por quê? Se eu comer bem, eu não vou adoecer. Dificilmente, se eu tiver uma vida bem balanceada na alimentação e em todos os meus atos e costumes diários, dificilmente eu irei adoecer, né? Porque eu estou ingerindo, eu estou fazendo o que é mais correto possível. Próximo. Ó, vale mais prevenir do que remediar. É muito mais fácil eu evitar uma doença do que eu tomar remédio para curar ela, né? Não é não? O que é melhor? É você não adoecer ou você adoecer e ficar se empanturrando de remédio? A doença para entrar é rápido, agora passa aí. Por isso que é melhor prevenir, né? Melhor prevenir. Porque tem coisas realmente que é facinho de você contrair. E depois, para remediar, é uma dificuldade enorme. Então é sempre melhor. Se hoje eu sei que eu não devo comer certas coisas, eu não devo me vestir, eu não devo agir de forma errada, então vamos prevenir para que a gente não sofra depois. A própria questão da velhice que a gente falou. Vamos agora já de jovens, é claro que a gente não deve ficar ansioso pela vida, como está escrito. Mas isso não me impede também de me cuidar. O fato de eu me cuidar hoje não significa dizer que eu estou ansioso pela vida. Posso até amanhã Deus me tirar. Mas hoje eu estou preocupado comigo, em cuidar bem do meu corpo, porque eu sei que eu tenho que viver o hoje com saúde. Então eu estou o quê? Me prevenindo, de acordo com o texto aí. Próximo. Nós vamos ler mais esse aí e outro para a gente encerrar. Diz assim, ainda conselho sobre o regime alimentar, né, página 175. E as outras referências aí. O estômago pode ser educado por tal forma que deseja alimento 8 vezes ao dia e se sinta enfraquecido se não for satisfeito. Isto, porém, não é argumento em favor de comer tão frequentemente. Às vezes a pessoa diz assim, eu não aguento fazer só 3 refeições por dia. Meu estômago não aceita isso. É o que o apóstolo Paulo disse lá, essa pessoa tem o estômago dela como um Deus, o ventre. Porque ao invés de ela educar o estômago, é o estômago que está educando a pessoa. Ao invés de você procurar ter hábitos alimentares saudáveis, você agora procura se acostumar com coisas erradas. 8 vezes por dia é exagero de refeição. É um exagero. E aí não tem nem espaço para fazer a digestão. E a água que você tem que tomar? Diz que você não pode comer e beber água ao mesmo tempo, né? É exatamente os espaços entre uma refeição e outra que é o tempo de você beber água. Mas aí a pessoa toma o café da manhã. Aí ela tem que esperar 1 hora e meia, 2 horas para poder beber água. Nesse período a pessoa continua comendo. Não, aí o caso é um caso extremo. Você comeu alguma coisa, se engasgou, bebeu. Pois é. Aí entra aquela questão, né, que a gente estava dizendo. Cada situação, sua situação. Se você tem a necessidade para engolir, aí é preciso você...
Pois é. E aí já entra aquilo que a gente está dizendo. Se a gente procura uma juventude saudável, dificilmente a gente terá na velhice esses problemas. Aí um erro chama o outro, né? Porque não é normal que você come e beba. Mas por causa de que você procurou, na sua juventude, não manter uma alimentação saudável, agora na sua velhice você vai ter que fazer coisas erradas para tentar reparar aquela coisa errada que você fez antes. Se falar que o natural também, se você exagerar, comer demais também, é pecado, né? Igual você falou, porque aí o processo do estômago de você acostumar ele a comer muito, ele vai enlarguecendo, vai esticando. Até certo ponto que você fica, né, perto de peso, porque só comendo e bebendo água, o suco gástrico que ele vai digerir, vai secar a água, ele já está gerando a vitamina da água e não do alimento. Quando passa para o alimento, ele já não serve mais para o corpo dele. Ela vai estar transformando ela em gordura. Aí ela vai para o corpo dele todinho, mas não vai mais necessitar a vitamina para o corpo dele, porque o suco gástrico já puxou através da água que ele secou. Uhum. Pois é. Então, é a questão do equilíbrio que a gente disse lá. E também, irmãos, entra aquilo que a gente disse, que a gente falou lá no começo. A gente falou sobre a bebida, e se a gente comer demais, a gente não raciocina direito. Nem dorme direito. Nem dorme. Porque aí você vai ter pesadelos, vai passar a noite tendo pesadelo, não vai dormir direito, vai acordar ruim, então aquilo vai tirar a sua sobriedade. Então é perigoso até você dirigir, é perigoso você pilotar, entendeu? Porque a sua mente ela não está 100% sóbria. Uma vez aconteceu comigo isso aí, ó. Eu fui participar da igreja ainda com uma organização ali, aí fizeram aquele tal de amigo invisível, secreto. Aí eu disse, não vou jantar não, vou jantar lá. Meu amigo, a janta saiu quase 12 horas, 11 quebradas, e eu comi. Com fome. Aí quem disse que eu dormi, moço? Não consegui dormir não, você não consegue dormir com barriga cheia não. Fica dando aquelas insônias, aqueles pesadelos assim. Aí eu falei assim, mas nunca você não sai para esse lugar, eu vou comer primeiro. Ele não quiser comer lá também, não. Já comi mesmo, estou com barriga cheia. Aí eu não faço isso não. Pois é. Então, quando chega a noite, principalmente à noite, é para o nosso corpo já estar se preparando para dormir. É um erro nosso a gente jantar 9, 10 horas da noite. É um erro grotesco. Esse horário é para a gente já estar se preparando para dormir. É natural que a gente jante ali até 7, os especialistas dizem até 7h30 da noite. Então, um excelente horário para você fazer a sua última refeição do dia. E aí, já chegamos ao horário, a gente vai encerrar com esse texto, né? Conselhos sobre o regime alimentar, página 175. Diz que o remédio de que precisam esses é comer menos frequentemente e em menor abundância, satisfazendo-se com alimento simples e natural, comendo 2 vezes ou no máximo 3 vezes ao dia. Então, a regra saudável que a gente tem que tomar o quanto antes possível é essa aí. E pode ter certeza que o quanto antes a gente tiver tomar a decisão de cuidarmos bem da nossa forma de alimentar, da nossa forma de dormir, da nossa forma de se exercitar, pode ter certeza que o nosso corpo ele vai se habituar àquilo ali. Aí a gente vai estar educando o nosso corpo, não nos deixando levar por mais influências, às vezes, de nós mesmos. Às vezes a pessoa fala assim, eu só fiz isso porque eu tive influência de outra pessoa. Mas, às vezes, a má influência é de nós mesmos. A gente mesmo não sabe nos educar. Então, que a gente tenha esse equilíbrio e o cuidado com essa mensagem tão importante, que é o braço direito da mensagem, que fala a mensagem de saúde é uma cunha, né, que abre espaço para que as outras mensagens sejam pregadas. E que a gente faça isso com equilíbrio, tendo sempre cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, que é onde Deus habita, o nosso corpo. É templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que todos tenhamos um bom sábado na presença, um restante de sábado feliz na presença do nosso Deus. Amém.